Eu sou o professor Sidney Amaral, formado em licenciatura plena em Pedagogia, especialista em Educação Especial em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em Psicopedagogia nas áreas clínica, hospitalar e institucional pela Uniaselv, Instituto Liberalimes. Trabalho como técnico na assessoria no CIAMITEA, auxiliando e orientando professores da rede estadual que trabalham como professores de apoio, atendendo os estudantes com transtorno do espectro autista. Sou funcionário efetivo da Prefeitura Municipal de Campo Grande, atuando como professor, neste momento trabalhando com o quarto ano do ensino fundamental, e trabalho também como professor convidado para ministrar aulas na área da educação nos institutos de pós-graduação. Falaremos um pouco agora sobre as adequações de conteúdo para estudantes com TEA. Para início de conversa, nós precisamos entender e saber o que, como, por quê, para quê, onde, quando, quantos e quais, para iniciarmos a nossa pesquisa. Quando eu verifico as especificidades do meu estudante, em que nível pedagógico ele está, qual o seu nível de desenvolvimento, quais suas potencialidades, quais suas habilidades que necessitam ser potencializadas, então eu terei uma base para iniciar as adequações necessárias de conteúdo e atividades para que ele tenha acesso ao conteúdo e seja proporcionado a ele o seu desenvolvimento pedagógico. Sabendo que estudantes com transtorno do espectro autista possuem níveis de processamento diferentes, o que afeta sua aprendizagem, e que são sobretudo visuais e necessitam de intervenções com materiais concretos, se faz necessário que realizemos adequações de atividades para que o estudante se aproprie do conhecimento oferecido. Então, dependendo da especificidade desse estudante, do nível em que ele se encontra, para sua melhor compreensão, será necessário realizar as adequações de conteúdo e intervenções com materiais concretos, como o material dourado na matemática, o ábaco, no português o alfabeto móvel, as letras móveis, as sílabas, jogo de sílabas em MDF. Então todo esse material servirá de apoio para as adequações necessárias, além de outros materiais pesquisados pelo professor de apoio. Lembrando que é sempre necessário partir para a individualidade. Então, que material o meu estudante precisa para que ele tenha acesso ao conteúdo e tenha uma melhor compreensão do que está sendo trabalhado com ele naquele momento. Então, nós temos aqui várias atividades que são adequadas para a área de matemática, para português, fazendo correspondência com imagens, número, quantidade, formas geométricas, cores. Então, tem uma infinidade de materiais com um custo barato, utilizando materiais reciclados e materiais de baixo custo, que podem ser utilizados para adequação de atividades. Quando o estudante com TEA não consegue se apropriar do conteúdo, o que fazer? Então, eu estou trabalhando com o meu estudante e, de repente, chegou em determinado conteúdo na matemática ou no português e ele não consegue se apropriar daquilo. Ele não está entendendo. Então, o que é necessário? Entra, então, a necessidade das adequações. Desde os nossos estudantes do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Por exemplo, para os estudantes do ensino médio, é muito normal as regras na língua inglesa, na matemática, na química, na física, na própria gramática, no português. Então, o professor pode elaborar tabelas, lembretes, que servirão também como adequação e material de apoio para que o estudante consulte na hora de fazer as atividades. Quando nós falamos do ensino fundamental 1 e 2, as adequações são mais fáceis de serem pensadas, principalmente no ensino fundamental 1, onde trabalha-se com o lúdico, com o concreto. Então, são materiais que os professores têm uma maior facilidade de acesso e também para elaboração. O professor deve, então, elaborar estratégias, traçar o perfil do estudante para que possa conhecer o seu funcionamento. Quais desenhos ou personagens prefere, quais são os objetos, formas e cores, quais seus interesses, se gosta de informática, de computador, os jogos que esse estudante gosta, se possui baixa tolerância à frustração, se necessita de antecipação dos eventos escolares, essa antecipação deve ser trabalhada dentro da rotina, dentro do horário escolar do estudante.
Quando que o professor pensa nessas estratégias? Quando que o professor vai conhecer o perfil desse estudante? Lá no início do ano, né, quando o professor está fazendo suas observações, suas pontuações para avaliação do PEI, do Plano Educacional Individualizado, o professor já consegue perceber qual é o nível do seu estudante. Esse ano de 2018, aqueles estudantes que eram de outros professores de apoio, que houve troca, ou que o estudante mudou de escola, mas permanece na rede estadual, ou mudou de município, mas permanece na rede estadual, então esse estudante terá o PEI, que foi trabalhado ano passado, que servirá de apoio para o professor continuar o trabalho, até onde foi trabalhado, e também servirá para que esse professor parta para a sua avaliação, para entender melhor qual o perfil do seu estudante e qual estratégia ele terá que elaborar. Lembrando aqui nesse caso com o objetivo sempre de trabalhar com as adequações necessárias para que esse estudante tenha acesso ao conteúdo. Na questão da informática, nós podemos utilizar recursos como tablets, computadores, telefone celular, smartphones, com acesso à internet. Lembrando que sempre para cunhos pedagógicos tem que ter um fim, tem que ter um objetivo. Isso tem que estar dentro do planejamento do professor, não pode ser utilizado de forma aleatória, sem uma especificidade. Se esse estudante possui baixa tolerância à frustração ou não consegue se concentrar por muito tempo, então o professor está na aula de história, por exemplo, o professor tem que pensar o que é mais importante dentro desse conteúdo para o meu estudante, para esse estudante que eu estou acompanhando. Então o professor vai pensar quais são as palavras-chave, quais são os conceitos que necessitam ser adquiridos referente àquele conteúdo, os conceitos principais, para daí trabalhar as adequações e dentro daquela aula o estudante consiga realizar o que é necessário para sua baixa compreensão. A questão da baixa tolerância também é importante nós lembrarmos dos jogos, principalmente jogos que trabalham as questões pedagógicas, de alfabetização. Nós devemos dar preferência para jogos onde não tem a questão do erro. O estudante ele não cai no erro. O jogo sempre vai apontar para que o estudante percorra o caminho até chegar no final, até ele conseguir completar as fases do jogo. Porque muitas vezes a questão do erro, do não ganhou, não terminou, não conseguiu, então isso pode deixar esses estudantes que têm baixa tolerância desestruturados. Então a gente precisa atentar para esse tipo de comportamento também. E como já foi falado, a questão da antecipação, isso deve ocorrer dentro da agenda, dentro da rotina, do quadro dos horários de aula do estudante. Levando em consideração que o estudante com TEA possui especificidades diferentes, materiais visuais concretos necessitam ser ofertados, fornecer modelos ao estudante. Observamos na prática das professoras que fotografias do estudante no ambiente escolar surtem resultados positivos para o reconhecimento do ambiente escolar. Então, nós sabemos que os estudantes com TEA aprendem muito mais de forma visual. Então, que recurso eu tenho que utilizar? Recursos visuais, metodologias diferentes, com materiais diferentes e principalmente recursos visuais. Muitas vezes eu preciso utilizar o recurso visual com palavras em caixa alta, quando eu estou trabalhando com alfabetização. Lembrando também que para ter resultados positivos, nós precisamos que esse material visual seja o mais próximo do real possível. Mas por quê? Porque existem estudantes que não conseguem aprender, que não entendem os pictogramas, por exemplo. Então, se eu apresento uma maçã, uma foto real retirada de uma revista ou uma fotografia em si, o estudante tem uma maior compreensão. Então, quanto mais próximo da realidade for a imagem, for a foto, maior será o nível de compreensão e assimilação do meu estudante. Estudantes com TEA não verbais, com comportamento inadequado e sem interesse nas habilidades escolares, necessitam de um olhar sensível por parte do professor. Elaboração de rotina em combinados, prancha com comunicação com fotografias, e o professor de apoio não deve ser o único a se comunicar como estudante. Então, pensamos aqui nos meninos que não são verbais e que necessitam se comunicar. De repente, eu entendo que o menino quer ir ao banheiro porque eu estou sempre ao lado dele, porque sou professor de apoio, e eu sei que quando ele levanta a mão direita, ele quer ir ao banheiro. E quando ele levanta a mão esquerda, ele quer simplesmente sair da sala para um passeio.
Será que todo mundo que estiver no entorno desse indivíduo, quando ele levantar a mão direita lá no shopping ou na sua casa em um acontecimento de família, né, que não tenha contato frequente com ele, saberá que ao levantar a mão direita esse menino quer ir ao banheiro ou quer tomar água? Não seria muito mais fácil que ele tivesse um banco de imagens, de pistas visuais para utilizar, demonstrando a fotografia do ir ao banheiro ou do tomar água? Será que isso não daria uma funcionalidade maior para sua comunicação e o faria ser entendido por todos? Então é nisso que nós temos que pensar. Então, por isso que nós falamos que o professor de apoio não deve ser o único a se comunicar com o estudante. Então, de repente, eu como professor de apoio, vejo esse menino se comunicando, né, ou por gestos, ou apontando, e falo, não, ele se comunica por gestos e ele aponta. Mas são todos que entendem isso? Então, se não são todos, né, isso não tem muita funcionalidade. Eu tenho que tornar essa comunicação funcional. Aqui nós temos um exemplo de agenda, né, discriminando domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, onde o professor pode trabalhar os dias em que não há aula, quais são as aulas da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Podemos observar também o uso de imagens reais, são fotografias reais do estudante, né, não são imagens de pictogramas ou recortadas de livros. Nós também temos que ter o cuidado com imagens de livro, porque elas nem sempre transmitem a ideia da realidade. Por exemplo, livros onde aparecem cavalos cor-de-rosa. Então, o cavalo, na realidade, não existe um cavalo cor-de-rosa, né? A menos que ele seja pintado. Então, nós temos que ter esse cuidado ao apresentar esse tipo de imagem para o estudante. É muito importante também nós lembrarmos a questão de trabalho com textos, tipologias, gêneros textuais. Se eu vou de repente trabalhar com um texto e eu estou apresentando para o estudante com TEA, um texto que tem como título, né, a cenoura falante. Então a cenoura fala? Não, a cenoura não fala. Então eu tenho que selecionar um outro tipo de texto que seja algo mais real, mais concreto para poder trabalhar com esse estudante. Agora, pense num autista que não tem uma compreensão legal, né, não tem uma abstração boa, ele vai pensar uma cenoura falando. Né? Então, isso é impossível de acontecer. Então, nós temos que ter esse cuidado também. Aqui nós temos um outro tipo de agenda, onde há o uso de fotografias reais e de pictogramas, mas nos pictogramas nós temos que ter cuidado, né, porque não são todos que compreendem. Aqui nós temos outras alternativas, né, também por figuras de pictogramas. Aqui nós temos um jogo pedagógico, né, onde eu estou trabalhando várias coisas, coordenação motora fina, reconhecimento de palavra, de sílaba, de letra, né, separando vogais de consoantes. A única coisa aqui que faltou seria diferenciar, né? Eu deveria trabalhar aqui as vogais, por exemplo, em cor vermelha na impressão e as consoantes na cor preta. Então, nós vemos aqui o nome da estudante, Ana Alice. Então, todas as vogais, se estivessem em vermelho, a professora poderia dar um destaque maior, para que essa estudante consiga diferenciar vogais de consoantes, né, e as consoantes em preto. Estou trabalhando a coordenação motora na hora de rosquear, de pegar a tampa para mudar de lugar, né, pareamento. Então, estou favorecendo e estimulando várias habilidades nesse momento. E podemos ver também que é um material de baixo custo. Aqui nós temos as atividades, né, de matemática, um exemplo, claro. Né, vamos contar, pinte os números de acordo com as quantidades dos materiais escolares. Então, relacionar o número com quantidade. É importante também nós termos o cuidado para não tirar atividades impressas da internet. Nós temos que selecionar o que é adequado, porque nem sempre ela se adequa ao meu estudante, lembrando que eu estou trabalhando com individualidade. Levando em consideração que o estudante conhece números, mas não relaciona com as quantidades, como estava na atividade anterior. Primeiro, nós vamos oferecer no concreto a sequência por transporte e depósito. Então, nós temos aqui atividades com a cartela e os prendedores coloridos. Então, eu estou trabalhando um prendedor em cada bolinha. Aqui eu estou trabalhando pinça, estou trabalhando a coordenação motora, estou trabalhando quantidade, estou trabalhando as cores também. Na outra foto, a professora trabalhando com tampinhas de garrafa, também trabalhando quantidade, trabalhando cores. Então, são várias habilidades que são trabalhadas ao mesmo tempo. Uma outra atividade, né? Marque um X no quadrinho que corresponde à quantidade, que nós também temos que pensar no trabalho concreto. Lembrando que no concreto também nós podemos utilizar o ábaco, podemos utilizar o material dourado.
Também é legal apresentar essa criança, né, a calculadora, tanto a calculadora, a ferramenta em si, como através do telefone celular, né, que hoje os smartphones têm calculadora, em sua grande maioria. Só que o trabalho com a calculadora, ele tem que ser um trabalho cuidadoso, tem que ter critério. Não é porque a criança vai trabalhar com a calculadora que eu vou deixar de estimular o cálculo mental, né, a probabilidade, né, os números que são próximos. Então eu tenho que estimular isso sim. Então, essa calculadora tem que ter um momento adequado, que momento eu vou usar, como eu vou usar, tem que estar lá no planejamento. Considerando Silva, nós temos que os períodos de trabalho com o aprendente autista não devem ser extensos, mas em pequenas etapas com tarefas curtas, pois tarefas longas dificultam a concentração, tornando a distração recorrente. Mesmo que seja necessária a repetição por diversas vezes de algum exercício, o professor deverá ter o cuidado de não enfadar o aluno. O professor será de vital importância para seu desenvolvimento psicomotor no espaço escolar. Então, pensamos que o estudante com autismo, né, que está dentro do espectro, ele tem dificuldades para atenção, para manutenção do foco. Então, não adianta eu trazer uma adequação de uma atividade que ele vai levar 30 minutos para fazer. Ou não adianta eu pensar apenas em uma atividade para aquela aula que ele vai passar os 50 minutos sentado fazendo aquela atividade. Eu tenho que pensar em várias alternativas, em várias adequações para aquele tema que está sendo trabalhado, né, e no tempo que isso levará. Em torno de 5 a 10 minutos, aí ocorre então a troca de atividade. Por exemplo, o aluno está lá no ensino fundamental 2 ou ensino médio e é proposto o trabalho com um banco de situações problema, né? Um bloco com 5 páginas, cada página com 5 situações problema. Então, como que o professor de apoio vai poder trabalhar isso? Lembrando que nós temos que considerar aqui o trabalho em conjunto do professor regente e do professor de apoio, né, a bidocência. Se esse menino, se aquilo é enfadonho para o meu estudante, então eu vou ter que dividir em blocos menores. Né? Então, olha, hoje nós vamos trabalhar com 4 problemas ou até com menos, depende do meu estudante. Posteriormente, nós iremos trabalhar com mais 3 ou com mais 4, até que se concrete toda aquela apostila que foi proposta para ser feita. Se o meu estudante precisa do material concreto, então eu vou ter que trazer o meu material concreto. Os palitos, o material dourado, o ábaco, né? Vou ter que dar o suporte concreto para que ele faça essa resolução. Né? E pensando também na questão do tempo de aprendizagem desse menino, o tempo de concentração. Né? Aquele estudante que não tem concentração nenhuma, então eu começo com minutos e vou agregando, né, minuto em cima de minutos até chegar num tempo considerado razoável. As adequações de atividades e conteúdos, na maioria das vezes, acontecem de forma sutil e as alterações estruturais das atividades são pequenas, porém não deixam de ser importantes para auxiliar os estudantes. Como, por exemplo, né, já foi citado no início, os estudantes do ensino médio, onde existem muitas regras para português, matemática, língua inglesa, física, química. Então, essas regras podem ser feitas em forma de tabelas, de lembretes, né, para que esse menino tenha acesso como material de apoio na hora de realizar as atividades. Muitas vezes, apenas utilizando alguma personagem que o estudante gosta, eu consigo chamar a atenção dele para aquela atividade que ele não queria fazer. Principalmente entre as crianças do ensino fundamental 1, é muito comum personagens como Ben 10, dentre tantos outros, né? Só que para isso nós temos que conhecer um pouco desse mundo também. Eu tenho que conhecer o personagem que meu estudante gosta, tenho que fazer uma pesquisa e ver como eu vou utilizar isso. Lembrando que aqui nós temos que ter o cuidado de não infantilizar o meu estudante. Né? Se o meu estudante está lá no 5º, no 4º ano, eu não vou utilizar mais imagens infantilizadas, com Mickey, com Minnie, né, por exemplo, com personagens da Disney. Né? Então eu vou pensar em algo mais adequado para aquela idade, né? Porque eu também estou proporcionando a maturação do meu estudante. Retomar constantemente os conteúdos, refletir sobre a funcionalidade do conhecimento para o estudante, tirar o foco da deficiência, focar na potencialização das habilidades. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Se o meu estudante está lá no ensino médio e está sendo trabalhado equação de segundo grau com ele, ou no final do ensino fundamental, equação de segundo grau, e esse menino não é alfabetizado matematicamente, não sabe nem o que é o número, né? O que significa número, qual que é o símbolo de cada número, a grafia, não relaciona numeral com quantidade, então o professor de apoio vai ter que
proporcionar o conteúdo, isso não pode ser negado. Porém, tem que se pensar que, se ele não reconhece número, como que eu vou adequar essa atividade? Né? Primeiro, dentro da equação lá, eu vou trabalhar quais são os números, quais são as letras, quais são as operações que estão sendo feitas, né? Existe soma, adição, né? A subtração, a divisão, a multiplicação. Então, todas essas são chaves, são ganchos que eu posso utilizar para adequar a atividade para o meu estudante. Evitar exercícios com uma grande poluição visual, né? Então, colocar de 2 a 3 exercícios no máximo por página. Dependendo da atividade, vou colocar só uma por página. Infantilização de atividades, que nós já falamos. Atividades muito extensas, né? Vai deixar o aluno enfadado, cansado. O meu estudante não vai querer continuar. Quando ele não quer continuar, ele deixa de gostar. Então, se ele já tem dificuldade com aquela matéria, com o português, com a matemática, e eu faço isso enfadonho quando eu estou adequando, extenso, cheio de imagem, cheio de cores, eu vou tornar mais cansativo ainda e vou deixar de que isso seja atrativo para ele. Então, ele vai deixar de gostar cada vez mais daquela disciplina. Será que toda vez que eu for trabalhar com aquele conteúdo vai ser um problema, né? Porque além de ser cansativo, ele não gosta. Tem que ter início, meio e fim. Então, para o estudante com TEA é importante que ele comece e termine na mesma aula, né? Caso não for possível, tem que ser antecipado para ele, que na próxima aula vai ser dado continuidade, né? Lembrando que não basta falar apenas uma vez, é necessário lembrar ele até o término da aula, né? Olha, essa atividade não será terminada hoje, porém, vamos olhar aqui no horário, olha. Na quinta-feira nós temos aula de matemática, então na quinta-feira nós vamos dar continuidade. Isso tem que ser muito bem falado com o estudante de forma clara e objetiva. Usar atividades estruturadas para atender às especificidades do estudante. Então, desde o início nós estamos falando sobre essa questão de atender a individualidade, a necessidade do meu estudante. Se eu estou trabalhando sombreamento, né, pareamento, posso utilizar as pastas com imagens, com números, né? Então, existem vários recursos que nós podemos pesquisar, né? O professor tem que ser um pesquisador, né? Então, não adianta eu pensar que, né, vou conversar com um professor colega meu, como que você trabalha com seu estudante? O professor vai falar, né, trabalho com isso, com esse material, mas aquilo serve para aquele estudante, de repente não serve para o meu estudante. Então eu tenho que pesquisar atividades diferentes. E quando eu monto uma caixa, por exemplo, com atividades concretas, né, agora eu tenho material para trabalhar 5 anos. Não, porque eu não vou ficar com esse estudante por 5 anos. Eu vou ter novos estudantes para atender, né? E será que aquele material que eu produzi satisfaz a necessidade desses meus novos estudantes? Então eu vou ter que refazer, vou ter que repensar, vou ter que pesquisar. Então o professor tem que ser um pesquisador constante nesse sentido. Aqui então nós temos as nossas referências que estão à disposição e lembrando que nós teremos atividades online para realizar. Bom trabalho e bons estudos!